graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindos mais uma vez ao canal Tribuna Teológica. Hoje estaremos aqui continuando os nossos estudos na carta de Paulo aos Romanos, ok? Os vídeos saem sempre nas segundas e quintas-feiras, ok? Com o tempo eu vou estar colocando outros dias também, mas por enquanto o que dá para fazer segundas e terças, segundas e quintas, tá? Então, vamos estar começando os nossos estudos na carta aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, para que a gente possa estudar. Na aula passada, a gente estudou no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Hoje a gente vai estudar o capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. É uma sessão mais extensa, mas é uma sessão que Paulo faz nessa sessão com que a gente entenda facilmente. Então, é uma sessão de fácil compreensão, tá bom? Vamos ler aqui o nosso texto bíblico, então, Romanos 2, do 5 ao 11. Antes, eu vou estar fazendo só um pequeno resumo aqui do que a gente tratou na aula anterior, da carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá, então. Na aula anterior, a gente estava falando sobre os críticos e moralistas, certo? Os críticos e moralistas, e que esses tipos de pessoas aqui estavam então no contexto da nossa aula sobre o julgamento de Deus. O que são mesmo esses críticos e moralistas? São aquelas pessoas que criticam uma atitude alheia, certo? Uma atitude errada em uma certa pessoa e que no fundo praticam a mesma coisa. Aí eu dei um exemplo na aula passada de roubo, né? Por exemplo, uma pessoa que rouba, né? Aí de repente eu julgo essa pessoa e quando se descobre eu estou fazendo a mesma coisa. Isso me torna um crítico, um moralista, e isso faz com que eu esteja agora também sob o julgamento de Deus. Existiam lá três perigos, né? No contexto de Romanos, três perigos que esses críticos e moralistas estavam sofrendo. O primeiro era o perigo da projeção, certo? O segundo, o perigo da miopia espiritual, porque eles enxergavam muito bem os erros nas pessoas e não enxergavam os seus próprios erros. E outro, o perigo da falsa segurança, porque eles conheciam a Deus de maneira errada, com uma teologia errada, de forma errada, certo? Então, a projeção, a miopia espiritual e a falsa segurança faziam com que eles vivessem um tipo de vida perigosa diante do Senhor. E nesse sentido eles estavam sob o julgamento de Deus, ok? Então, eu expliquei no estudo passado que não se sabe se Paulo estava falando ali de gregos ou se Paulo estava falando ali de judeus. Então, acredita-se, John Stott disse, por exemplo, né, um estudioso e um teólogo muito famoso no meio cristão, ele diz que esses críticos moralistas estão fazendo uma referência tanto a gregos como a judeus, porque Paulo está usando ali um tipo de padrão, né, para falar desses críticos moralistas. Então, o texto ele se encaixa, segundo John Stott, sobre qualquer pessoa que seja crítica e moralista, tá bom? Vamos lá, então. Na aula passada também a gente viu que esses críticos eles rejeitam as exortações de Deus, ok? Então é mostrado vários atributos ali de Deus: bondade, misericórdia, paciência, e eles rejeitam tudo isso, fazendo o que é errado, e por causa de rejeitar essas coisas, eles são indesculpáveis. Paulo diz: eles conhecem a Deus, viram Deus através da revelação. Se for ali no caso gentil, um gentil, ele viu Deus através da revelação na natureza, né, da revelação geral. E se for um judeu, ele viu a Deus através da revelação específica, né, da revelação bíblica, da revelação das escrituras ali, que já existiam algumas delas naquela época, como o Antigo Testamento, por exemplo, ok? Então vamos lá. O texto que nós iremos estudar hoje diz assim: mas, segundo a tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim, ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem,
procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego, mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Aqui, né, essa tradução é a tradução da século XXI, mas outras traduções diz que em Deus não há acepção de pessoas. Então, parcialidade aqui, mesma coisa que acepção de pessoas, tá bom? Vamos ver então, primeiramente, o versículo 5 e o versículo 6. Mas fazendo uma ligação ao que estava sendo dito anteriormente, né? Sobre o tipo de vida que levava esses críticos moralistas, né? Então diz, mas, para complementar, segundo a tua teimosia, ele cita aqui, teimosia, uma coisa que marcava os críticos moralistas, e teu coração que não se arrepende, o que acontece? Acumulas ira sobre ti, certo? Então, por causa da teimosia e do coração obstinado que não se arrepende, essas pessoas acumulavam então ira sobre elas, ok? Ira, e Paulo vai citar aqui para nós o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, né? Ou o dia do Senhor, se você preferir, ou o dia da ira de Deus, o dia do julgamento, é o que Paulo está falando aqui. E nesse dia, diz Paulo no verso 6, Deus, ele retribuirá a cada um segundo suas obras. Veja bem, isso que está sendo dito aqui. Ele retribuirá, diz aqui, a cada um, ok? Aqui ele não está fazendo diferença entre os que creram no Evangelho e os que não creram. Ele está dizendo que Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Obras essas que podem ser boas ou más, né? Então ele está fazendo aqui uma referência tanto a salvos como a pessoas que não são salvos. De qualquer forma, Deus ele retribuirá. Para aquele que fez o bem, coisas boas; para aquele que fez o mal, coisas más. O texto vai falar isso mais à frente, tá bom? Então aqui é mais uma exortação. Paulo está complementando, né, a exortação dele que ele está fazendo para aqueles críticos moralistas que estavam ali sobre o julgamento de Deus, sobre o julgamento do Senhor. Veja bem, ponto 1 aqui. O coração teimoso e obstinado é um acumulador de ira. Eu coloquei essa palavra porque acumulador, eu não consegui achar outra palavra melhor para isso. Mas o que eu estou querendo explicar aqui é o seguinte: um coração que é teimoso e obstinado contra Deus, um coração que é rebelde, né? Ele nada mais é do que algo que acumula a ira de Deus sobre ele mesmo, certo? A ira de Deus, Paulo diz em Romanos, ela permanece sobre todo aquele que permanece na impiedade, né? Ela está sobre todo aquele que permanece na impiedade. Então, o coração pecaminoso e teimoso, o coração que não quer saber de Deus, que não quer saber das coisas de Deus, o coração rebelde e obstinado, né? Eu coloquei aqui teimoso, obstinado, ou rebelde e obstinado, é um acumulador de ira. É como se ele fosse um imã, né, que atraísse a todo momento, em vez de misericórdia de Deus e amor de Deus, ele atrai a ira de Deus contra ele mesmo. Porque ele conhece a Deus, mas não serve ao Senhor de todo o coração de forma adequada, ok? Então, ele acumula a ira contra ele mesmo. Essa ira será demonstrada no que Paulo chama de dia da ira, né? Ou dia da revelação do justo julgamento de Deus, ou dia do julgamento final. Essa ira será revelada nesse grande dia, né? Que é o dia que nós também esperamos. E nesse dia, como eu expliquei ali atrás, Deus ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, veja bem aqui o critério de retribuição que Deus vai usar. Ele fala, segundo suas obras. Ou seja, qual será o critério que Deus usará no julgamento? Tanto para aquele que é salvo, como para aquele que não é. O critério será as obras praticadas, ok? Os ímpios, eles não praticam suas obras para Deus. Aqueles que são salvos praticam suas obras para Deus e em Deus, ok?
Então, naquele grande dia, haverá então retribuição. Vamos à frente aqui. Assim, o texto diz, ele dará, veja bem, o que Deus dará, vida eterna. A primeira coisa que o verso 7 diz aqui para nós é vida eterna, ou seja, Deus ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Para quem será dada a vida eterna? O texto explica para nós. Para aqueles que perseveram em fazer o bem. Para aqueles que perseveram em fazer o bem. E para aqueles que, além de perseverar em fazer o bem, eles procuram também glória, honra e imortalidade, certo? Então, eles não só são pessoas que perseveram, né, os que são merecedores de vida eterna, merecedores num certo sentido, entre aspas, porque na verdade ninguém é merecedor de vida eterna, nós só entraremos na vida eterna por causa de Cristo e de seu sacrifício, mas aqueles que vão ganhar a vida eterna, por assim dizer, são aqueles que... Espera, filho. São aqueles que perseveram em fazer o bem e também são aqueles que procuram glória, honra e imortalidade, certo? Mas Deus também, segundo o texto diz, ele dará ira e indignação, o contrário de vida eterna. Aqui também pode se entender como a morte eterna, que nada mais é do que a justa ira de Deus, né? Ele dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Ou seja, o que esses egoístas fazem? Veja bem, eles obedecem ao pecado, em vez de eles serem pessoas que perseveram em fazer o bem, eles não fazem isso. Pelo contrário, eles obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. E por isso eles são dignos da ira e da indignação de Deus. Ok? Vamos aprofundar nisso mais um pouco, dividindo aqui entre partes. Meus irmãos, me desculpe, irmãos, eu não estou com muito tempo para gravar, então eu tenho que gravar de manhã quando as minhas crianças acordam também. Então de vez em quando vocês vão ouvir as minhas crianças gritando um pouquinho, chorando, mas não tem problema, nada que atrapalhe a nossa aula. E nada que não aconteça nos nossos cultos de vez em quando também, né? Então, vamos permanecer aqui no nosso estudo, em nome de Jesus. Nos versos 7 e 8, veja bem, Paulo fala de vida e morte. Ele está falando de vida eterna e depois ele vai falar de ira e indignação, que significa também morte eterna. E ele vai apontar para nós dois tipos de pessoas. Primeiro, os que perseveram em fazer o bem, e o segundo tipo de pessoa, que são os egoístas, ok? Veja bem, cada um desses grupos que nós citamos aqui, os que perseveram em fazer o bem e os egoístas, cada um deles pratica e busca algo segundo o seu coração. Ou seja, o coração dessas pessoas guiam elas para um lugar, ok? Os que perseveram em fazer o bem são guiados para as coisas boas, e os egoístas são guiados para as coisas más. Depois Paulo vai citar isso lá embaixo de novo. Veja bem, os que perseveram em fazer o bem, eles vão procurar o quê? Glória. O texto diz para nós, né? Eles vão procurar glória, honra e imortalidade, ok? São três coisas que eles procuram: glória, honra e imortalidade. São coisas altas, né? São coisas boas e altas: glória, honra e imortalidade. Os egoístas, que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade, os egoístas que perseveram em fazer o mal, que é ao contrário dos que perseveram em fazer o bem, eles vão fazer o quê? Eles vão obedecer ao pecado, ok? Em vez de obedecer à verdade. Muito ao contrário do que procurar glória, honra e imortalidade, né? Agora, veja bem, esses dois grupos, então, apontam para a retribuição de Deus naquele grande dia. De qualquer forma, tanto para um como para outro, o Senhor retribuirá no grande dia do juízo final. Ok? Os que perseveram em fazer o bem, procuram a glória, a honra e a imortalidade, terão vida eterna, o texto diz para nós. Ok?
Tá vendo a formação que Paulo faz? Ele faz, parece que a formação em 3 blocos para a gente entender o que ele está querendo dizer. Então, os que perseveram em fazer o bem e procuram glória e prosperidade terão vida eterna. Os egoístas se obedecem ao pecado e, em vez de obedecer à verdade, receberão ira e indignação. Ou seja, terão então morte eterna da parte do próprio Deus. Ok? Versos 9, 10 e 11 aqui, os versos finais. Olha o que Deus fará. Ele trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Ou seja, qual será o preço para todo ser humano que pratica o mal? O texto nos diz: tribulação e angústia. Ok? Primeiro ao judeu e depois ao grego. Essa partezinha aqui eu quero voltar depois com os irmãos. Nossa, tentei fazer um símbolo aqui, não deu certo não. Então, veja bem. Deus, ele trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Ok? Então, tribulação e angústia para todo que pratica o mal, glória, honra e paz a todo que pratica o bem. Glória e honra é uma daquelas coisas que aquele que persevera o bem busca, né? Lembra lá dos versos anteriores? Então, glória, honra e paz a todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Ou, em outras traduções, em Deus não há acepção de pessoas. Deus não trata pessoas com parcialidade, ok? Paulo, ele vai continuar seu argumento citando pessoas que praticam o bem e pessoas que praticam o mal, certo? Paulo também tem em mente os judeus e gregos. E parece aqui que Paulo está fazendo uma comparação, falando primeiro os judeus, depois os gregos. Pode ser que ele está fazendo uma comparação. Os estudiosos meio que divergem nesse ponto também, ok? Veja bem, o texto diz que aqueles que praticam o mal receberão tribulação e angústia, mas aqueles que praticam o bem receberão glória, honra e paz, ok? Então, tanto na bênção como na maldição existe a seguinte ordem. Aqui é como, ok? Como na maldição existe a seguinte ordem: primeiro o judeu, depois o grego. Paulo, ele pode ter citado essa ordem para demonstrar, pode ser que isso tenha acontecido na mente de Paulo, para demonstrar a quantidade de luz recebida pelos judeus e gregos, ou simplesmente para mostrar aos judeus que diante de Deus não há acepção de pessoas. E isso é apoiado pelo último verso 11. Então pode ser que Paulo tenha falado isso para demonstrar a quantidade de luz que estava sobre um judeu e sobre um grego. A quantidade de luz que estava sobre um judeu era bem maior, por exemplo, que a quantidade de luz que estava sobre um gentio, certo? E pode ser que Paulo falou isso para indicar: olha, você judeu que tem mais luz, você será julgado primeiro. Primeiro o judeu, depois o gentio. Ou seja, primeiro o judeu, depois o grego, ok? Ou Paulo está fazendo isso simplesmente para mostrar aos judeus que diante de Deus não há acepção de pessoas. E aqui é mais fácil a gente concordar, porque isso é apoiado pelo nosso verso 11, que diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, o próprio texto está explicando de forma mais fácil isso. Então, a gente não precisa ficar fazendo muito rodeios. E a gente pode crer, então, que o que estava passando na mente de Paulo, com ele falando isso, era realmente a acepção de pessoas que está ali no verso 11. Veja bem, para Deus não importava se o povo era judeu ou grego, aqui no caso judeu ou gentio, não grego especificamente, ok? Porque grego para o judeu era gentio, ok? Então aqui também grego pode ser entendido como gentio. Diante do julgamento de Deus, nem gregos nem gentios têm preferência. Veja bem, Deus no dia do julgamento não dará preferência nem para gregos nem para judeus. Por quê? Por que não? Porque Deus, ele é imparcial e ele julga também com imparcialidade, ok? Deus, ele não faz então a acepção de pessoas, ok?
Bom, terminamos aqui a nossa aula, então, uma análise bem rápida para não ficar o vídeo muito grande, né? Se você quiser se aprofundar mais, leia, por favor, a carta de Paulo aos Romanos, ok? E procure também o comentário bíblico, se você quiser, tiver disponibilidade de comprar, o comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes sobre Romanos, que é um comentário grande, né? E ele fala também várias coisas sobre a carta de Paulo aos Romanos ali, tá bom? Então você pode procurar para você estudar de forma mais profundamente. O Dr. Martin Lloyd Jones também tem uma série de comentários ali aos Romanos. O dele é muito maior, tem vários livros. Ô filho, o dele é muito maior, tem vários livros, então você pode usar também para que você estude de forma mais profunda. O do Martin Lloyd Jones ele é maior do que o do Hernandes, certo? Então, se você quiser aprofundar mais os estudos, entrar em alguns termos do grego, estudar mais profundamente, você pode estar entrando e tá adquirindo essa série aí, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e nós estaremos de volta aí na segunda-feira com mais um vídeo.